Boa noite, pessoal. Acho que dá pra vocês me verem, né? Deixa eu ajeitar os cabelos. De volta, né? Já cheguei de Mossoró ontem, à noite. E hoje eu já tô aqui no plantão de 36 horas. Vou passar 24 horas aqui no Cedro, aqui no hospital, e 12 horas no posto de atendimento de Covid aqui também do Cedro. Bom, como eu disse a vocês, eu vou ver se eu consigo com meu filho gravar uma aula, eu explicando como é que se faz aqueles cálculos, que eu acho que fica complicado de vocês aprenderem daquela forma, né? Eu acho que fica meio confuso, mas eu vou tentar na sexta de manhã fazer isso e posto pra vocês, tá bem? Bom, a gente vai ver algumas coisas. Eu tô pensando aqui se eu consigo organizar com o Silvio uma aula prática. Eu não sei quantos alunos são, mas eu acho que são poucos, de dupla, para durante uma manhã a gente ver como é que faz punção, conhecer as agulhas, as seringas. Eu vou tentar aqui organizar, tá? Com vocês essa aula prática. Mas provavelmente não vou ser eu que vou dar aula prática. Eu vou ver um professor para estar ministrando essa aula prática com vocês, ok? Porque fica inviável para mim ir até o instituto e ver essa história. Bom, então é só algumas coisas que a gente tem que ainda estar falando. Essa aula, a próxima aula vai ser ainda de cálculo de medicações, e nas próximas aulas a gente vai ver algumas medicações que agem no sistema nervoso, medicações que são apropriadas para gestantes e crianças, alguma coisa do tipo, tá bom? E a nossa prova fica agendada para próximo sábado. Então, a nota de vocês vai ser essa prova, que vai valer 50%, e as atividades que eu estou passando e vocês estão me enviando vai valer os outros 50%, tá bom? Então, eu falei na aula passada para vocês a questão da prescrição médica, que a gente tem que ficar muito atento, tem que estar olhando sempre pro prontuário. E eu hoje vou só falar algumas coisas para vocês que tem que conter nessas prescrições e como é que vem normalmente. Existem algumas siglas que vocês vão ter que aprender, é importante, porque o médico gosta muito de escrever com sigla. E vocês também vão escrever na historinha da enfermagem, porque infelizmente os prontuários não cabem tudo, tá bom? Então, algumas coisas que vocês têm que saber, né? Quando vocês forem preparar alguma medicação, sempre preparar em ambiente com boa iluminação. Até porque lembra da história dos 9 certos? A gente tem que conferir o nome da medicação e a apresentação para ver se está correta. Então, é importante sempre um ambiente bem iluminado. Evitar distração, né, e conversas paralelas durante o preparo da medicação. Isso vai evitar que você erre. Graças a Deus, normalmente nos postos só fica um profissional de enfermagem, então você não vai ter muito com quem conversar, né? Só se for com você mesmo. Mas ter cuidado com o celular, para não ficar desatento, tá vendo alguma coisa no celular enquanto prepara a medicação também não é legal. Não dá para ficar desatento, você se atrapalha e pode errar. E aqui a gente sabe que erro de medicação pode colocar em risco a vida do paciente, né? Então, obter também a prescrição médica, né? Realizar a sua leitura, compreender. Se por acaso tiver alguma dúvida, sempre pergunta o médico antes de preparar a medicação. Se tiver dúvida em relação ao miligrama, procura um enfermeiro, se não souber fazer essa conversão. Se tiver dúvida na escrita, procurar o médico, né? Hoje em dia, a maioria dos hospitais tem prontuário eletrônico, digitado, então facilita muito. Mas alguns hospitais menores ainda é o médico que prescreve, faz a escrita com a sua própria grafia. E, infelizmente, a gente sabe que alguns médicos têm uma grafia meio hieróglifos, né? Bem Egito mesmo, que a gente não entende, tá? A questão das vias da administração que a gente já viu, né? A via oral, que é a absorção intestinal, e a absorção sublingual. Aí a gente tem a via sublingual, né? A via retal, a injetável, que é a parenteral, a gente já viu, que é a intradérmica, subcutânea, intravascular e endovenosa. Em relação a outras vias, né? A ocular, que são os colírios, que a gente coloca diretamente no saco conjuntival. A gente tem que abrir o olho do paciente e colocar diretamente. Normalmente as vias oculares é só uma gota. Tem a via inalatória, né? Que são os gases que a gente já viu, ou intranasal, que são os jatos, os sprays. A via dérmica, né? Que é a atópica, que é na pele. E a vaginal, que aí no caso a gente usa, as meninas que já fizeram uso de alguma pomada vaginal, tem os aplicadores, ou então a gente usa algumas medicações para induzir trabalho de parto, a gente coloca no canal vaginal também, mais precisamente no colo, mas para isso a gente usa um espéculo e uma pinça, tá bom? Em relação à via oral, né, a administração do medicamento por via oral ela é segura, não requer nenhuma técnica estéril, né, então não precisa estar de luva para estar preparando. Nessa via, os medicamentos podem ser apresentados na forma de comprimido, drágeas, cápsulas ou líquidos, que são xaropes, né? Eles são absorvidos principalmente no estômago e no intestino, mas lembre que não pode ser mastigado se na prescrição não for mastigável,
né? Porque então ele não pode passar já todo quebrado, porque provavelmente a absorção dele é intestinal. As medicações que são cápsulas, eu não posso tirar da cápsula e dissolver aquele pozinho, porque provavelmente ele não deve passar pelo estômago. Então, assim, cada medicação, da forma que ela é preparada, então é para que ela possa realmente agir no sítio de ação, tá bom? Em relação à observação, né? A medicação via oral, ela não é indicada em clientes apresentando náuseas. Então, todo paciente que está vomitando, com gastura, a gente não pode estar fazendo medicação oral. Por isso que quando as pessoas me ligam, fulano está vomitando, eu posso dar bromoprida gotas? Não, vai vomitar a medicação, tem que ser injetável, tem que vir para o hospital. Aqueles pacientes também que têm dificuldade de deglutir, também não dá certo. Ou aqueles pacientes também que estão em jejum para cirurgia, também não pode ser feita a medicação via oral, né? Alguns pacientes, principalmente que têm dificuldade de deglutir, né, os idosos ou que têm alguma obstrução, eles usam a sonda nasogástrica, que é uma sonda que vai até o estômago, ou uma sonda nasoenteral, que ela vai até a parte do intestino, né? As medicações podem ser administradas por essa sonda, só que tem que ser aquelas medicações que possam ser dissolvidas, né? Medicações que não podem ser dissolvidas, infelizmente, não dá para fazer por sonda nasogástrica nem nasoenteral, tá bom? Se for possível dissolver essa medicação, então ela vai ser diluída em água e administra, né, na sonda. Lembrar de sempre lavar a sonda antes e depois da medicação, né, para não ficar lá obstruindo, porque às vezes você não consegue dissolver direito. E por conta da alimentação, né? Lembrar que o paciente também bebe água e se alimenta por essa sonda. Então, sempre lava a sonda antes e lava a sonda depois da administração da medicação. A via sublingual, como eu disse a vocês, existem algumas medicações que são de via sublingual. Eles vão seguir o mesmo procedimento de impregnado, né, para aqueles da via oral. É certo que a medicação vai ser colocada sobre a língua. Neste procedimento, a gente pede para o cliente levantar, né, abrir a boca, baixa a língua, aí a gente coloca o medicamento por debaixo da língua. A gente pode pedir, se for um paciente consciente e orientado, erguer a língua, a gente coloca, né? E ele tem que ficar com essa medicação sobre a língua até a absorção total. Ele não pode pedir água enquanto estiver com essa medicação debaixo da língua, porque senão vai acabar deglutindo. Nesse período, o cliente não deve conversar, nem ingerir líquidos ou alimentos. As medicações administradas por via sublingual promovem uma rápida absorção da droga em curto espaço de tempo, além de se dissolverem rapidamente e deixam pouco resíduo na boca. Essa via é utilizada para aplicar medicações em algumas urgências, como, por exemplo, algumas medicações que a gente usa para dor torácica, né, precordialgia, dor de infarto. Tem uma medicação chamada de nitrato, que é o Isordil, que a gente faz sublingual. Tem deles que vem até em gotinhas. A gente fura a gotinha, pinga debaixo da língua, a absorção é rápida e diminui a dor, tá certo? Então tá aí, ó, a forma. Pede pro paciente levantar a língua, né, e colocar a medicação debaixo da língua. A via retal, né, aí existe uma posição correta quando a gente vai administrar no paciente. Muitos medicamentos que são administrados por via oral, também pode ser administrado por via retal, na forma de supositório. Um exemplo é a dipirona, acho que vocês nem sabem, né, que existe dipirona via retal, que a gente usa muito para bebê a partir de 2 meses, né. São receitados quando a pessoa não pode tomar medicação por via VO, né, porque está vomitando, está com náuseas, ou porque não tem dificuldade de engolir, ou tem alguma restrição em ingestão, né, principalmente quando vai fazer alguma cirurgia. Então, ela pode ser aplicada por via retal. E tem também os enemas, né, que são as lavagens que a gente faz nos pacientes que estão constipados, né, que estão sem conseguir fazer cocô. Então, aí o supositório normalmente ele é gelado, que ele tem que ter uma consistência mais endurecida. O paciente ele é colocado na posição que chama posição de Sims. Essas posições vocês vão aprender em saúde, em clínica cirúrgica. A gente aprende essas posições. Coloca o paciente na posição de Sims, ergue a nádega, aí no caso a gente vai estar de luva, né, e a gente introduz pelo reto a medicação. E depois fica segurando o bumbum quando é criança, quando é adulto a gente pede para aprender, né, para poder a medicação não voltar. É super simples. A via parenteral, que é a via injetável, né, que são os medicamentos que tem uma via bem mais rápida, porque vão direto pela corrente sanguínea, não tem um metabolismo de primeira passagem, que é o do intestino, né, então a ação é bem mais rápida. Para a gente realizar esse procedimento é necessário entender sobre seringa, a graduação da seringa para poder fazer os cálculos corretos e o calibre das agulhas disponíveis. Por favor, não aprendam as agulhas por cor, a gente aprende por número, porque dependendo do fabricante a cor muda, tá bom? Então não vai dizer assim, me dá a agulha rosa. Não, tem que dizer a numeração da agulha, 40 por 12. Normalmente ela é rosa, mas pode acontecer de mudar, tá bom? Então a gente tem a agulha 3 por 4,5, que é a que a gente tem aquela agulha de insulina, não sei se vocês já viram, que a gente faz a PCG e faz insulina. Heparina, desculpa também. A 25 por 7 e a 25 por 8.
que normalmente é que a gente faz as medicações intramusculares, que faz punção também venosa, a 30x7 e a 30x8, que a gente também usa para intramuscular e endovenoso, mas essa daí é bem mais calibrosa. Quanto maior a numeração, mais calibrosa, viu? E a 40x10 ou a 40x12, que eu acho que é a mesma que a gente faz para doar sangue, que parece um prego, mas essa daí a gente usa em hospital para dissolver medicação, para aspirar medicamentos, tá bom? No preparo, porque se a gente for puxar por essas outras, às vezes tem a obstrução. Então tá aí as agulhas. No caso aí, essa azulzinha, provavelmente, essa primeira, ela é a 40x12, que aí tá azul, mas normalmente a gente vê ela rosa. A 25x7, ela é cinza, a 25x8 ela é verde, mas eu não quero que vocês aprendam por cores, tá? Essa verdinha aí. Aí a gente tem a de insulina, que é essa daí, 13x4,5, tá certo? Então, vocês estão vendo essas agulhas. Eu vou ver se eu consigo lá no hospital umas agulhas para mandar para aula prática para vocês identificarem, tá bom? Aí estão os gelcos, que a gente usa para fazer punção venosa. A gente introduz, retira e fica só a parte siliconada dentro do paciente, que aí ele pode fazer essas dobras. É diferente do scalpo, que o scalpo fica agulha, né? O gelco também. O gelco, a numeração dele é par. E agora no gelco é o contrário da agulha. Quanto menor o número, mais fino ele é. Certo? Então, por exemplo, esse amarelinho aqui da ponta, o menorzinho, ele é um gelco 24, tá certo? Esse azul é um 22, o rosa é um 20. Aí o verde é um 18, esse cinza é um 16 e o laranja é um 14, tá certo? Então, quanto mais calibroso, menor o número. E a numeração é par. Então, o gelco 16, né? Usem adolescentes e adultos, cirurgias importantes, que tem que fazer grande quantidade de volume. Paciente que chega vítima de hemorragia, uma perfuração por arma de fogo, que perde muito sangue, então a gente tem que usar um 16. O 18, crianças mais velhas, adolescentes também e adultos, quando a gente vai fazer sangue, ou crio precipitado, plaqueta, tá bom? É uma inserção mais dolorosa, existe uma veia mais calibrosa, né? Tanto o 16 como o 18. O 20 a gente já usa mais para criança, adolescente também e adulto, mas a maioria das infusões venosas a gente usa isso aí, ele é um pouquinho mais fino. O 22, bebês e crianças, adolescentes e adultos, principalmente idosos que têm uma fragilidade capilar, né? A maioria das infusões também dá para passar por ele, mas assim, são aquelas veinhas mais frágeis, mais fininhas, tá bom? Se eu quiser fazer muito volume, ele não vai me dar essa opção, porque ele é um pouquinho mais fino. A inserção é difícil, no caso de uma pele muito resistente, porque ele não fura bem, tá? Aquela pele mais endurecida. O 24 e o 26, que o 26 eu confesso a vocês, nunca nem vi, né? Todos os hospitais que eu trabalho tem 24, é o menor que a gente tem, né? Que a gente usa em RN, bebê, criança e adolescente e adulto também, principalmente idoso, que tem a veia bem fininha. Também eu posso usar todas as infusões, mas vai ser bem menor, né? Então, o paciente hipotenso fica bem complicado, eu com um gelco desse tipo. É ideal para essas veias bem fininhas, bem estreitazinhas, viu? Eu uso nessas veiazinhas internas do antebraço, aqui nos idosos, né? A parte interna, que é bem fininha, a gente quase não vê. Aí são os famosos scalpes, né? Aí ele já é endurecido, as agulhas, né, ficam lá nos pacientes. Esses dispositivos são numerados em números ímpares, é diferente do gelco. Aí ele vai do 19 até o 25. Do mesmo jeito do gelco, quanto menor o número, mais grosso. Então o 19 é um branco, ele parece um prego. E o mais fininho que a gente tem até o 27. Aí tá só até o 25, mas a gente tem até o 27 lá no hospital, que é o cinzazinho que a gente usa em recém-nascido. O que a gente usa mais é um verde. Eu digo a vocês para decorar a cor, né? Mas eu falo da cor, que é o que a gente encontra mais. Mas eu não decoro por cor, não. A gente usa mais o verde, que é o 21, tá? A gente só usa mais o 19 paciente com diarreia, que aí faz muito volume. Aí a gente tem os tipos de seringa, né? Seringa de 1 ml, que a gente usa para insulina ou noxaparina, esse tipo de medicação, ou para fazer a BCG. A de 3 ml, né, que a gente usa também para via subcutânea intramuscular, que tem até 2 ml da medicação. A de 5 ml, também tanto via intramuscular como endovenoso. 10 ml via endovenosa e 20 ml via endovenosa, tá? Então tá aí as seringas, 20, 10, 5, 3 e de 1 ml. Tem duas aí que vocês estão vendo de 1 ml. Lembrar que a via intradérmica, né, a derme ela fica embaixo da epiderme. Após aspirar a medicação, está atento para a diluição preconizada para cada medicação. Aspirar o conteúdo do frasco na ampola, lembrar de rediluir a medicação conforme padronização, né? No caso da BCG, a gente aspira o líquido e dissolve
vocês vão ver lá, porque a gente faz nos recém-nascidos a BCG antes de sair do hospital. Então aí a gente dissolve no vidrinho e depois aspira para fazer. Nesta via, os medicamentos são administrados na pele, no caso é na derme, abaixo da epiderme, né? Lembrar que a pele é um órgão formado por epiderme e derme. Então, logo abaixo da derme, a gente usa o ângulo é de 0. Normalmente a prática que a gente faz é com essa medicação, com água destilada. Dói, viu, meu povo? Eu aprendi BCG assim. A via é muito restrita, usada para pequenos volumes, de 0,1 a 0,5. No caso da BCG, a gente faz 0,5. É 0,5, meu Jesus? Nunca mais eu fiz BCG, viu, meu povo? Deixa eu me lembrar bem. Não, é 0,1, viu, BCG? 0,1. Usada para reações de hipersensibilidade, também como prova de PPD. Quando a gente vai fazer prova de tuberculose, a gente faz umas aplicações no braço para ver se tem, o diâmetro fica, para ver se o paciente tem a prova de tuberculose positiva. E também é muito utilizado no prick test para sensibilidade de alergia. Quando você vai fazer teste de alérgenos, também faz no antebraço e a gente faz intradérmica. O local de aplicação mais utilizado é a face interna do braço. É também utilizada para a aplicação da BCG, como eu já disse, né, que é a vacina contra a tuberculose, sendo de uso mundial a aplicação no nível da inserção inferior do músculo deltoide. Então, a gente sempre faz no deltoide e a gente sempre faz no direito, que é onde a gente tem... Essa é uma padronização. Leonina não pode fazer no esquerdo? Pode, mas a padronização é no direito mundial, tá? Então, a gente faz no direito. Em relação à técnica de aplicação, né? Lembrar que tem que fazer antisepsia do local, da aplicação com álcool a 70. Estica a pele, aí só dá pra realmente fazer, vai esticando assim a pele, né? Com os dedos e o polegar. Insere a agulha com o bisel voltado pra cima, o bisel é a ponta da agulha. Vocês vão ver isso. Com angulação de 15 graus ou até 0 graus, né? Aí você injeta o medicamento, que não pode passar de 0,5. Aí você vê uma pápulazinha, que é como se fosse um urtico, uma elevação da pele. Fica tipo edemaciado. E joga a seringa fora. Lembrar que não pode reencapar e nem pode desconectar. Joga tudo no Descarpax, tá? Então tá aí, ó, tá vendo? Ó? Ângulo de 15 graus, quase 0. E fica essa pápulazinha aí. Já a via subcutânea, né? Na via subcutânea ou hipodérmica, os medicamentos são administrados debaixo da pele, então debaixo da derme, né? No tecido subcutâneo, que é tecido gorduroso. Nesta via a absorção é lenta, porque lá não tem vaso sanguíneo, através dos capilares de forma contínua e segura, usada para administração de vacina antirrábica, né? A antissarampo, anticoagulantes, que aí no caso da heparina, os hipoglicemiantes, que é no caso da insulina. E o volume não pode passar de 1 ml também, tá bom? As regiões da injeção incluem regiões superiores externas dos braços, o abdômen, a gente faz muito na barriga, a região periumbilical, próxima ao umbigo. Mas não tem gordura, dá pra fazer. Você faz uma prega e faz, tá bom? A região anterior das coxas e a região superior do dorso. Então tá aí, ó, a pessoa fazendo no abdômen. Aí no caso é uma seringa de insulina, uma canetinha com insulina. A pessoa pode ela mesma fazer essa aplicação, porque não precisa aspirar, não sai sangue, tá? A via intramuscular, né? A administração intramuscular permite que você injete o medicamento diretamente no músculo, em graus de profundidade variável, vai depender. É usado para administrar suspensões e soluções oleosas, garantindo sua absorção a longo prazo. Lembrar dos anticoncepcionais injetáveis, eles são oleosos, tem que fazer leite e não pode massagear, porque ele tem que ficar lá para a absorção ser lenta. Devemos estar atentos quanto à quantidade a ser administrada em cada músculo. É necessário que o profissional realize uma avaliação da área da aplicação para ver se o volume dá para aquele músculo, tá certo? Aqueles pacientes muito caquéticos, muito magrinhos, às vezes não dá para a gente fazer, por exemplo, no glúteo. A escolha do músculo utilizado vai depender do volume. Então, a primeira escolha, né? Sempre é bom fazer no vasto lateral da coxa, porque a gente sabe que o glúteo tem um nervo chamado nervo ciático e você corre o risco, principalmente em criança. Tá se carregando no celular. Principalmente criança, de você lesionar, né? Então, o melhor lugar é o vasto lateral da coxa, e no máximo ele aceita 5 ml. A segunda escolha é o glúteo, que é onde a gente faz mais, não se tem esse hábito de fazer no vasto lateral, que pode ser a posição ventroglúteo, dorsoglúteo, também no máximo 5 ml. E o deltoide, exceto em vacinas, normalmente a gente só usa o deltoide para vacina, e no máximo é 3 ml. Se não for vacina, né? Porque não tem nenhuma vacina de 3 ml ainda. Mas assim, hoje em dia a gente não usa mais o deltoide, a gente usa o deltoide realmente só para vacina. Em relação ao vasto lateral da coxa, né? Ele é seguro, porque ele não tem vaso sanguíneo, nem nervos importantes. E é uma área extensa para a gente aplicar, né? Principalmente se a pessoa tiver uma colchona.
proporciona melhor controle das pessoas agitadas ou crianças chorosas, tem como você segurar direitinho. O local de aplicação é 12 centímetros abaixo do trocânter, que é aqui essa partezinha, não dá para apontar para vocês, mas é uma partezinha, vai ter uma foto do fêmur, do encontro do fêmur com o acetábulo, lá na, sem nem virar anatomia, né? Enfim, a gente tem o osso fêmur, que é o osso da coxa, e ele faz isso, que a gente deve ter visto, né? Ele faz a entradinha no acetábulo, que é o encaixe dele que tem no osso do quadril. Então, tem um trocante, que é como se fosse uma elevação. Esse local ali, a gente coloca mais ou menos de 9 a 12 centímetros, né, abaixo, e a gente pode fazer lá. E de 9 a 12 centímetros acima do joelho, no centro dessa região delimitada. Acho que vai ter a foto aqui, pronto. Bota a pessoa sentada e faz nessa região aí. Chama vasto lateral da coxa, tá? A dorsoglútea também só posso fazer no máximo 5 ml. Não é indicada para criança menor de 2 anos por conta do nervo ciático, que ele não está posicionado corretamente. Então, sempre atentar para a posição desse nervo ciático. E o local de aplicação é sempre o quadrante superior externo do glúteo. Então, você faz uma cruz com o pensamento, não é com algodão. E sempre faz nesse quadrante aqui, o superior externo. Então, vocês vão ver aí. Faz com a cabeça, esse X na sua cabeça. E você faz naquela posição ali, quadrante superior externo. Que aí você livra o nervo ciático. E lembrarem de não fazer em crianças menores de 2 anos. Já o deltoide, né, é uma massa pequena, então no máximo 3 ml. Não deve ser usada para injeções consecutivas, com substâncias irritantes, porque ele pode causar abscesso e necrose. Na bula da Voltaren, que é o diclofenaco, vem dizendo aplicar no glúteo. Eu já tive paciente, me lembro demais, um paciente que veio com abscesso em ambos deltoides por conta de aplicação de Voltaren. É contraindicado para menor de 10 anos e adultos com pequeno desenvolvimento muscular, aqueles pacientes bem magrinhos, então é contraindicado. Então tá aí o deltoide, não se faz pregas, pelo contrário, se estica para pegar o deltoide. Você estica e segura o músculo, tá? Tem que ter cuidado para não pegar o subcutâneo. Em relação à técnica de aplicação, aí vocês vão ler, mas vocês vão só dá para aprender realmente na prática. Sempre lavar as mãos, isso é fato, antes e após o procedimento. Explicar ao paciente o que é que você vai fazer. Orienta ele a ficar na posição correta, que ele fique mais relaxado, né? Ai, porque é muito ruim, meu povo, dor. E deixar o cliente em posição confortável, escolher o local de aplicação, lembrar de calçar as luvas, né? Fazendo sepsia do local com álcool a 70. Com a mão dominante, você vai segurar o músculo para aplicar a injeção, introduz a agulha no músculo escolhido, sempre com o bisel lateralizado, o bisel vai ficar para o lado, no ângulo de 90 graus. Após a introdução da agulha, realiza a aspiração, então toda a medicação intramuscular tem que aspirar para ver se não pegou vaso sanguíneo. Leoline, se entrar sangue, troca a agulha e faz tudo de novo. Né? Então, você tem que interromper, tá bom? Injeta lentamente o medicamento após a aspiração local, retira a agulha em movimento único, tá? Tchum, puxa. Realizar a leve massagem no local da aplicação é contraindicado para medicamentos de ação prolongada, principalmente os anticoncepcionais, como eu disse. Descarta o material utilizado no local apropriado e depois lava as mãos. Então, tá aí, tá vendo? Aí é no deltoide. Ok? Cuidado pra vocês não pegar que nem pega um lápis, tá? Tem gente que vai igual uma seta, né? Quando vai fazer a medicação. Segura o músculo, a aplicadora aí tá de luva, bisel lateralizado. Mas vocês vão aprender o que é bisel quando vocês virem lá na prática. Ventroglútea, né? É mais indicada por estar livre de estruturas anatômicas importantes, não tem também vasos sanguíneos ou nervos muito significativos. Pode fazer em qualquer faixa etária, não é muito utilizada, tá? O pessoal não usa muito, não. O profissional de enfermagem ele vai colocar a mão dominante espalmada sobre a região trocanteriana no quadril do cliente, apontar o polegar para a virilha e os outros dedos para a cabeça do cliente. Colocar o indicador sobre a crista ilíaca anterior e o dedo médio para trás ao longo da crista ilíaca. Essa posição formará um V. O centro da letra V é o local da aplicação. É melhor ver. Pronto, meu povo, não tem segredo. Você vai só espalmar a mão e entre o indicador, ai, meu povo, ficou escuro. Entre o indicador e o dedo médio, você faz essa aplicação, tá bom? Eu vou parar aqui para recarregar aqui, tá? Peraí, eu vou botar no carregador, meu povo. Eu não consigo mais nem ver. Pronto. Ok. Deixa eu só fazer assim. Pronto. Então, tá aí, ó. Eu acho que aqui melhora. Tá vendo a posição? Ali é o trocânter. Então, você faz nessa posiçãozinha aí, tá bom? E a técnica a gente usa muito para fazer a aplicação de noripurum,
que eu soube recentemente, até que saiu de linha, fiquei muito triste, tá bom? Que é uma medicação que a gente usa para pacientes com anemia. Ela é uma técnica utilizada na aplicação de drogas irritativas para proteger a pele. A noripula, ela deixa a pele manchada, então a gente faz essa técnica. E também mulher que tem muito glúten, né, muito bumbum, quando a gente vai fazer anticoncepcional também a gente faz essa técnica, porque às vezes fica no subcutâneo e pode formar um abscesso. Então, a gente usa muito para proteger a pele e os tecidos subcutâneos. É um método eficaz na vedação do medicamento dentro dos tecidos musculares. Deve ser realizado em grandes e profundos músculos, como o glúteo, dorsal ou ventral. Então, a gente vai segurar a pele esticada com a mão dominante, realizando sepsia local de aplicação. E introduz a agulha no músculo com angulação de 90 graus. Aí aspira a seringa após a introdução da agulha sem soltar a pele. Vai injetar o medicamento lento. Ao término da injeção, permanece com a agulha introduzida aproximadamente por 10 segundos para que a medicação desça também pela agulha. Na noripuna, a gente já coloca 0,5 de ar. Não tem problema no músculo, tá, meu povo? Desde que não seja muito, para não formar um enfisema, né? Aí a gente já coloca 0,5 de ar para limpar a agulha. Evitar áreas inflamadas, hipotróficas, com nódulos e outros, pois pode dificultar a absorção do medicamento. Ninguém vai aplicar uma injeção no local que está inflamado, né? Até porque dói. As complicações mais comuns desta via incluem o aparecimento de nódulos locais, abscessos, necroses e lesão de nervo. Retira a agulha num único movimento e solta a pele. A soltura da pele implicará em vedação do orifício da injeção, impedindo a saída do medicamento. Tá bom? E a via EV é a administração de medicamento diretamente na corrente sanguínea, através de uma veia. A administração pode variar desde uma única dose até uma infusão contínua, né? Então a gente pode estar fazendo soro. Como o medicamento ou a solução é absorvida imediatamente, a resposta do cliente também é imediata. Então, no caso de uma urgência e emergência, a gente usa muito a via EV. Só não usa quando a gente não consegue acesso mesmo, né? A biodisponibilidade instantânea transforma a via EV na primeira opção para ministrar medicamentos durante uma emergência. Como a absorção pela corrente sanguínea é completa, grandes doses de substâncias podem ser fornecidas em fluxos contínuos. Aí eu posso fazer solução, né? Usar seringa de 10 ou de 20. Aí eu posso usar soro, que tem 500 ml, né? Então eu posso usar muitas concentrações diferentes, tá bom? Então tá aí. Aí vocês vão aprender a fazer essa punção venosa, só dá pra aprender realmente na prática, mas eu vou mostrar, passar um vídeo pra vocês da administração das medicações, tá bom? Então tá aí, ó. Lembrar de sempre palpar antes, escolher uma veia boa pra fazer essas punções, pra não ficar, né, fazendo tanto furo nos pacientes. Eu, quando estagiária, e até hoje como profissional de enfermagem, só tento 2 vezes. Se eu não conseguir depois da segunda, eu não tento mais, chamo outra pessoa. Porque tanto o paciente fica estressado, como a gente também fica, né? Mas não se preocupe não, meu povo, é assim mesmo, tá bom? A veia basílica mediana costuma ser a melhor opção, pois a cefálica é mais propensa à formação de hematomas. A basílica aqui, vamos ver. Aqui, é porque essa aqui tá muito ruim, que é no braço, viu, meu povo? Mas deixa eu ver se dá pra ver melhor aqui. Não dá. Eu vou mostrar pra vocês, ver se eu acho uma imagem melhor. É porque tá ruim. Essa daqui, ó. Eu tô apontando aqui como se vocês estivessem vendo. Tem esses arcos maiores. A veia basílica, ela é medial, ela é pra dentro. Não sei se vocês estão vendo. Não dá, né, pra ver. Mas eu vou ver se eu acho algum vídeo aqui com alguém mostrando, tá bom? A veia da mão, ela é melhor, né? No dorso da mão, o arco venoso dorsal é mais recomendado, por ser mais calibroso. Porém, a veia dorsal do metacarpo também poderá ser puncionada, tá? Em relação à técnica de punção venosa, o que é que vocês têm que saber? Que o scalp tem que ser trocado a cada 48 horas, ou então se você vê que tá vermelho, que a gente chama de flebite. Já o gelco não, aquele lá que tem um silicone, ele pode ficar até 3 dias, tá certo? Ou pode ficar mais, se for aquele paciente que tem um acesso ruim, a gente não tira logo não, só quando tá com problema. Sempre lavar as mãos antes e após o procedimento, explicar ao paciente se ele tiver lúcido o que vai fazer, e mesmo se não tiver, fale, né? E calçar as luvas. Deixar o paciente em posição confortável, né? Com a área puncionada. Escolher o local para a punção, sempre iniciar a punção pelas veias das extremidades, então, principalmente de membros superiores. Garrotear o local para melhor visualizar a veia, né? Fazer a antisepsia do local com algodão e álcool a 70, sempre no sentido proximal para o distal. Então, se eu for puncionar a veia da mão, eu faço de baixo para cima, nesse sentido aqui, tá bom? Realizar a punção com o catéter
escolhido, sempre com o bisel voltado para cima, e introduzir a agulha no ângulo de 45 graus. Após a punção, fixa com o esparadrapo adequadamente. Identifica o esparadrapo, a data, para a gente saber quando vai trocar, né, da nova punção, e coloca o seu nome também, para a gente saber quem fez o procedimento. Reúne o material utilizado e coloca no local apropriado e realiza a anotação de enfermagem. Então, sempre anota, né, e descreve alguma intercorrência que pode ter acontecido lá no prontuário do paciente. Sempre chame um colega para ajudar, não dá para fazer só. Por quê? Porque como a gente tá com luva, o esparadrapo prega na luva, tá bom? Então chama um colega. Durante a administração das medicações, pode acontecer alguns acidentes, né, relacionados à manutenção e permanência do dispositivo venoso. Então pode extravasar, né, pode ter alguma infiltração da medicação, ou a solução que está sendo gotejada causa formação de edema do local, então você vê. Então você interrompe a infusão e tira o cateter e vai fazer tudo de novo. Pode obstruir, né, quando tem forma um coágulo, né, aí ele fica obstruído e o fluxo não passa, né, ou então se você fecha por muito tempo, aí o sangue vem, aí também fica obstruído. Então normalmente o que a gente faz? A gente coloca uma solução salina ou água destilada 10 ml e faz em bolos. Empurra para ver se dá certo, para ver se ele volta à permeabilidade. Se não der certo, tirar e pulsionar tudo de novo. Flebite, a flebite não, já é uma inflamação na veia, né? Depois da punção venosa. Às vezes a pessoa tem até calafrio e febre. Aí ele vai referir do local, vai ter o calor, o edema e a sensibilidade ao toque e a hiperemia, que é a vermelhidão, né? A gente tem os sinais flogísticos. Aí não, aí você tem que interromper a infusão e tira o catéter. Vai ter que pegar em outro local. Tá bom? Então, eu espero que fique assim entendido. Eu vou organizar essa aula prática para vocês na próxima semana. Vou pedir para a Silvia organizar. Eu acho que poderia ser sábado ou domingo. Não sei se ficaria melhor para vocês. Eu vou falar aqui com o Silvia para a gente ver como é que organiza. Porque vocês têm que ver. Não tem como... nem que a gente vá de dupla, a cada meia hora, cada dupla. Não dá para ir todo mundo, né? Mas eu vou organizar aqui com o Silvia, tá bom? Vou ver aqui um vídeo que... faça essa prática para que vocês possam ver, tá bom? Beijo, boa noite a todo mundo, estudem. E eu vou ver se eu consigo gravar na sexta-feira essa aula para vocês resolvendo algumas questões. Vou passar as questões antes para que vocês acompanhem depois quando eu estiver fazendo, para vocês verem se vocês acertaram direitinho. Que vão acertar, né? Que vocês são show, tá bom? Beijo, boa noite a todo mundo, fiquem em paz. Orem aí para que o resto do meu plantão seja muito bom, tá bom? Beijo.